Olhe para a sua Bíblia, texto muito conhecido, Marcos capítulo 5, versículo 25 a 29. Eu sou um apaixonado pela leitura da Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, não tem problema nenhum para mim ler a Bíblia, é fácil. Fico até triste quando outra coisa ocupa meu tempo, de forma que eu não consigo ler a Bíblia. Falo lá em casa, não estou triste, porque a correria me tirou de ler a Bíblia, e eu tenho que arrumar um outro horário para ler a Bíblia. E eu acho bonito da Bíblia, acho lindo, da forma como ela é viva, e por ser viva se renova, né? Um texto tão conhecido, tão pregado, tão lido, e ainda tem algo de Deus para nós. Alguém acredita nisso? Estou falando isso para você não falar, conheço essa história, mas você ainda não recebeu a revelação dessa palavra. Tem uma palavra para você nisso aí. Você acredita nisso? Então dá uma atenção especial, tá bom? Dá uma atenção. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Um ponto aí, agora eu vou pedir que você olhe para cá só um minuto. O que eu vou ler agora, que está aí, e é assim que eu leio a Bíblia, eu leio e eu fico procurando algo. O que eu vou ler agora é a maneira como nós estamos vivendo há muitos anos. A gente vive dessa maneira, né? Mas a mensagem vem logo em seguida, a mensagem de hoje. O texto continua dizendo assim: ela havia escutado falar de Jesus. É assim que nós vivemos. Você ouve falar de Jesus hoje na rádio. Se for numa igreja católica, vamos falar de Jesus. Se for numa igreja evangélica, vamos falar de Jesus. A pregador do YouTube, né? Você ouve falar de Jesus. Muitos ouvem falar de Jesus. Constantemente ouvem-se falar de Jesus. Mas a mensagem de hoje vai um pouquinho além disso, de ouvir falar de Jesus. Segue o texto. Então, ela ouviu falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. Você pode dizer um amém? Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos e pede agora, busca uma palavra. Se estiver do lado de alguém que você tenha comunhão, segura na mão, ore juntos agora. É melhor serem dois do que um. Se você puder, ore por mim, por favor, ore para que eu seja mesmo aqui um instrumento do Senhor. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, há mãos dadas aqui, Senhor. O Senhor está vendo pessoas que têm uma aliança, pessoas que estão mais do que querendo para si próprios, estão pedindo: fala conosco. Essa é a oração. E eu peço mesmo, Senhor, que a Tua palavra seja tão fácil, tão clara para nós, que pessoas saiam dizendo: eu precisava muito ouvir isso. Pessoas saiam daqui dizendo: Deus falou muito forte comigo. Faz isto, usa a minha vida agora como um canal, como um instrumento. Faz, Pai, Tu podes. Fala conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus quer falar com você. O apóstolo João, quando está terminando o seu livro, terminando o Evangelho segundo João, ele fala algo ali no final da sua escrita. Ele diz que Jesus fez tanta coisa, Jesus fez tantos sinais, tantas maravilhas, tantos milagres. Claro, ele não tinha a ciência que nós temos hoje. Hoje, com aquilo que nós sabemos, nós diríamos a João: João, você está exagerando, né?
Mas ele, com o conhecimento que ele tinha, ele falou assim: não há lugar para caber tanto, o mundo inteiro não caberia os livros que seriam escritos dos milagres que Jesus fez, inclusive este, que Mateus escreve, Marcos escreve, Lucas escreve. Ele acho que não deu tempo, né? Ele acho que não escreveu. Então isso aqui é mais um, ele diria: tem mais um ainda, tem o da mulher. Mas se for escrever todos, gente, não cabe as histórias, os milagres, os feitos. Outra coisa interessante são as versões. Alguém está aqui, já leu a Bíblia inteira? Dá um sinal, levante a mão, fica a mão levantada. Mais que de manhã, que legal isso. As versões, as traduções, cada uma fala de um jeito, usa palavras, mas todas elas vão dizer que esta mulher veio por trás, no meio da multidão, e tocou em Jesus. Todas vai dizer a mesma coisa. E ela veio por trás, no meio da multidão, e tocou em Jesus, dando a entender que essa mulher estava ali, e ela então, no meio da multidão, vai e toca em Jesus. Mas a Nova Tradução Linguagem de hoje, ela fala uma palavra aqui que é importante demais, e é a mensagem de hoje. Ela fala que ela, ouvindo falar de Jesus, talvez coisas extraordinárias, coisas que João falou, são muitas coisas, são muitos milagres, e ela, ouvindo falar, diz assim, ela entra na multidão. E isso fica claro quando Jesus para e pergunta: quem é? E todos falam: mas a multidão. Mas ele fala assim: não é a multidão que me ouve falar, não é esse povo que está me ouvindo falar, eu quero saber quem foi que entrou no meio, quem foi que teve uma ação, teve esse movimento, quem foi que se atreveu, quem que é essa pessoa que não estava aqui, mas chegou e tocou. Porque essa pessoa agora, ela foi tomada de uma certeza, e ainda que alguém fale alguma coisa, não muda mais o que está no coração dela. Ela foi curada. Eu quero saber quem é. É essa mulher. Ela fala isso. Fui eu. Quando eu ouvi falar, eu não aguentei. E eu comecei a falar comigo mesmo: eu preciso tocar nesse homem. Eu preciso tocar nesse homem, porque se eu tocar na sua roupa, eu vou ser curada, né? Palavra de hoje, se você vai anotar aí, eu gostaria muito que você anotasse algumas coisas. Aprenda a provocar milagres. Não é fazer milagres, nós não fazemos, só o Senhor faz. Eu estou dizendo aqui, aprenda a provocar. Aprenda a... Essa história que eu li, ela não tem nada a ver com essa mulher. O milagre aqui é de quem? Quem já leu? O milagre aqui é de Jairo. Por favor, recebe aqui, essa é a pregação de hoje aqui, olha. Entra no meio do milagre, ele já está acontecendo. Provoque. Alguém acredita assim? Está acontecendo agora, um milagre está acontecendo agora. Entra no meio. Vir aqui, começar a louvar o Senhor e adorar, e alguém perguntar: por que você está cantando? Eu estou entrando no caminho do milagre, porque vai acontecer aqui, e eu quero estar aqui. Essa casa é casa de milagre. Alguém acredita ou não? Então entra no meio, entra. Jesus está passando, grita. Porque vão mandar eu ficar quieto, eu sei, mas eu estou entrando no meio do milagre. O milagre já está acontecendo, e eu vou gritar: filho de Davi, filho de Davi, mas eu vou ser curado, né? Então eu queria falar sobre isso com você. Aprenda a provocar milagres. Milagre é algo marcante da igreja, é algo que tem tudo a ver com a igreja, mas nós fomos abrindo mão disso. Com o passar do tempo, isso não foi... deixou de ser muito relevante, porque é muito pesado, dá muito trabalho, tem que orar muito, tem que pagar o preço, tem que se consagrar, tem que buscar, tem que querer, dá muito trabalho, envolve muita gente, nós estamos abrindo mão. Mas algo marcante numa igreja era milagre. Os mais antigos, hoje eu perguntei pela manhã, acho que o pessoal da manhã era mais jovem, né? Alguém tem mais de 30 anos de igreja aqui? Ou o resto é mentiroso, ou...
Quando alguém ficava sabendo que você ia à igreja, estou falando de um tempo que já houve isso. Onde é que você vai? Vou na igreja. Leva meu nome lá. Na possibilidade de um milagre. Leva a roupa do meu filho que está com febre lá. Por quê? Porque há uma expectativa da igreja, milagre. Aqui atrás, no bairro aqui para trás, um dia, já faz bastante tempo, uma casa feia mesmo, uma casa mal acabada assim, só que tinha um monte de carro parado na frente, tudo sem placa, carro zero. Eu fiquei olhando aquilo, achei que estava dando brinde, né? Só carro sem placa, zero. E aí saiu um homem todo vestido de branco, com algumas mulheres vestidas de branco, para jogar água nos carros. Eu fiquei triste, eu falei, poxa vida. Sabe, as pessoas estão indo buscar segurança, garantias, proteção. Eu vou ao Recanto todo dia. No bairro São Manuel, tem uma rua, se eu não estou enganado, 2 vezes por semana, de ponta a ponta da rua, fica cheio de carro. Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, de ponta a ponta, assim. E aí você vai andando, só carro, gente lá, passa o dia inteiro sentado na calçada, sentado em banquinhos. E aí você vai chegando, tem um lugar, está escrito assim, casa de cura. Mas eu queria dizer para você, casa de cura é a igreja. Se alguém acredita nisso? E eu estou ministrando aqui, aprenda a provocar milagres, a trazer isso à tona, aprenda isso, pessoas virão. Eu fazia parte de uma igreja, nós tínhamos culto na sexta-feira, e acho que talvez o Ulisses deve lembrar disso, eu acho aqui. Não sei se o Reinaldo vai lembrar também. Estou contando que nós já somos amigos há muitos anos, hein? E a Dorinha vai lembrar também. E o culto havia começado, era um culto de oração numa sexta-feira, era um culto maravilhoso de oração. E o culto já tinha começado e os colaboradores, os obreiros tal, foram me chamar e disseram assim, tem uma mulher lá fora, ela está no carro dela e ela está chamando. E eu fui lá fora, era uma caminhonete, a mulher colocou o marido na caminhonete, ele não andava, estava travado já há muito tempo, já tinha passado por cirurgia, tomado remédio e não andava, e ela conseguiu colocar ele no carro e ela levou ele na porta da igreja, e ela falou, olha, eu não tinha mais o que fazer com meu marido, e eu trouxe ele na igreja, pedi para que a igreja faça uma oração por ele, né? Nós tiramos ele do carro, no colo, pegamos aquele homem no colo, entramos com ele dentro da igreja, a igreja orou com ele, aquele homem voltou dirigindo a caminhonete para casa. Tem alguém que acredita nisso? Vamos aprender a provocar isso. Vamos trazer estas coisas, porque o Deus a quem nós servimos, Ele pode todas as coisas. Amém? Fala para a pessoa do lado assim, milagres na sua vida. A igreja neotestamentária, ela revela ali, logo no começo dela, revela como que a igreja estava aí. Eu tenho receio que nós estejamos voltando para aquele momento, e como pastor, eu não posso permitir, eu tenho que gritar aqui que nós não podemos aceitar aquilo. Havia lá em Atos, conta essa história, um homem que todos os dias era levado à porta da igreja, olhe para mim, igreja é lugar de cura. Igreja é lugar de milagre. Eu tenho que falar isso porque nós temos que nos unir em crer. Vai acontecer algo. Deus está entre nós. Não é ungidão, não é alguém que uau, quando ele olha a pessoa, não. O Espírito de Deus está entre nós. Há uma unção entre nós. Há pessoas que concordam. Alguém aqui dentro está dizendo, vai acontecer. Alguém está dizendo, amém.
e estão se unindo nisso. Então há um mover, há um sopro de Deus já há uma ação de Deus, e quem entrar crendo vai acontecer, né? Pessoas que ouviram falar de Jesus, ouviram falar que Ele faz a febre retroceder, Ele faz nódulos desaparecer, Ele faz manchas sumirem, Ele cura, Ele endireita a perna, Ele cura a coluna, ouviram falar e entram na multidão e são curados, né? E esse homem não era levado a fim de receber um milagre, não havia expectativa nenhuma. Ele era levado a fim de que aqueles que iam para ouvir falar do Messias que viria, aqueles que iriam lá ouvir falar de Jesus, pudesse dar a ele esmola. Uma igreja que não acredita em milagre, o máximo que ela dá é esmola. Mas nós não somos assim, nós cremos no poder de Deus. Alguém pode dizer amém? E aí quando Pedro e João estão passando, e ele vê aquele homem, eles falam, nós não temos mais, há algo que nós cremos, e há algo que nós estamos provocando, e há algo que em nome de Jesus nós liberamos sobre a tua vida. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou, saltando, entrou para dentro do templo, não para pedir esmola, mas curado. Você crê nisso? Eu queria ministrar essa palavra e eu queria usar uma história bíblica aqui para você, de uma mulher, e gosto de falar dessa história, uma mulher que viveu 3 milagres. Então, como a mensagem hoje, nós aprendermos a entrar no caminho do milagre, aprendermos a estar perto, aprendermos a provocar, estar no mover de milagres. Eu queria usar a história desta mulher. Ela viveu 3 milagres. O primeiro milagre que ela viveu, ela não podia ter filhos. Toda essa história está em 2º livro de Reis, capítulo 4. Se alguém quiser abrir, abre e vai acompanhando. Eu vou falar sobre esse texto agora. Essa mulher não podia ter filhos, mas diz a Bíblia, ela teve um filho. Primeiro milagre. Esse menino cresceu e morreu no colo dela, gritando de dor. Ele morreu. Mas aconteceu um milagre, o menino ressuscitou. Veio uma seca, uma fome de 7 anos na terra. E o profeta falou para ela, olha, se você não quer morrer, saia daqui, vai para outro lugar. E ela sai, larga, e as terras dela são apropriadas por outras pessoas, tal. Ela perde a terra dela, e ela vai, e quando termina os 7 anos, ela volta, só que agora ela volta, ela não tem mais a terra, e ela volta, e ela precisa da terra, e aí acontece um milagre, porque no exato momento que ela volta, e ela vai falar com o rei, gente, eu estou falando de uma mulher que viveu 3 milagres, no exato momento que ela vai falar, naquele dia, naquela hora, naquele momento, Geazi estava contando para o rei, e o rei estava assim, admirado, e o rei falou, não é possível. Ele falou, ela não podia ter filhos, e o profeta falou, daqui a 1 ano você vai abraçar uma criança, e aconteceu, nasceu a criança, e tem mais, a criança morreu, e o rei ali ouvindo a história, e falou, mas que isso? Morreu no colo dela, ela deixou o menino na cama, foi procurar o profeta veio, orou sobre a criança espirrou 7 vezes, voltou à vida. Ele está falando isso, e o rei falou assim, mas isso é verdade? Quando ele está assim naquele momento ali, quem que entra? A mulher entra. Quando ela entra, ele fala assim, é ela. Aí o rei fala, é verdade isso que estão contando? Ela fala assim, é verdade. Ele manda devolver a terra para ela. O que foi plantado na terra dela e gerou recurso, o rei fala assim, todo o recurso que foi gerado na terra dessa mulher, eu quero que dê para ela. Imagina, ela ficou fora, e o que plantaram, quem colheu foi ela. 3 milagres.
Então eu queria pegar a vida dessa mulher e ler com você, a fim de que a gente olhe e fale assim: se ela fez isso, vou fazer também, eu quero viver milagres. Agora olhe para cá. A palavra de Deus, ela é liberada. Ela é liberada. Eu estou agora aqui, por exemplo, falando a palavra de Deus. Ela é liberada aqui, nesse lugar. Aonde houver alguém que pega a palavra, se apropria da palavra, dizendo: a palavra é para mim, a palavra vai se cumprir na sua vida. Quem entendeu o que eu falei? Quem tem esse amor? Quem tem esse coração de fé aí? Quem tem? Um pastor estava pregando, e ele estava pregando, e ele interrompeu a pregação, porque ele olhou para uma mulher e Deus falou com ele. Eu não posso nem apontar agora, essas palavras são perigosas, né? Ainda mais se eu usar a Luciene. Você fala assim: está grávida. Fala: Luciene, vai lá, põe a mão aí, fica grávida. Eu não vou apontar, vou botar para a parede, senão... Aí ele estava pregando e Deus falou com ele sobre uma pessoa, e ele foi e falou: olha, Deus está me mostrando aqui que você tem clamado por filho, você não está podendo ter filho, mas o Senhor manda te dizer. Quando ele vai falar isso, o Senhor manda te dizer, ele vira para a câmera e ele fala assim: agora exatamente o que eu estou falando para você, tem alguém lá na internet que está recebendo a mesma palavra, está dizendo: é para mim. Essa pessoa veio à igreja testemunhar que ela ficou grávida também. A pessoa aqui, que estava recebendo, e uma pessoa que pela internet estava ouvindo, se apropriou da palavra, dizendo: essa palavra é para mim. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando da história de uma mulher que você tem que falar assim: essa palavra é para mim, essa palavra vai se cumprir na minha vida. Alguém crê nisso? Então, como provocar um milagre? Eu vou pegar a história dela. O que essa mulher fez? Qual foi assim, as atitudes dessa mulher? Que ação? Como é que essa mulher vivia? É mais ou menos assim: que música ela canta? Que igreja ela vai? Eu quero isso, eu quero viver milagres extraordinários. Milagre é algo que não se explica na lei do natural, mas no sobrenatural. Não se explica. Milagre é algo que médicos que têm uma ciência, que têm um conhecimento, no máximo vão poder dizer assim: Deus existe. Porque é inexplicável, não tem como explicar. Aquilo que não tem cura foi curado, aquilo que não tinha mais jeito, Deus deu um jeito. Alguém acredita nisso? Então eu vou pegar a mulher, tá? A Sunamita, segundo livro de Reis, capítulo 4. O que essa mulher fez? A primeira coisa, a fim de provocar milagres, a fim de viver uma história, a fim de entrar no meio, a fim de estar perto, a fim de estar ali. Eu estou aqui, quem sabe uma migalha cai da mesa, quem sabe o vento passa, quem sabe a sombra, só a sombra, porque eu creio, eu quero estar mais perto possível disso. Então a primeira coisa é isso, olha, fala para alguém do lado assim: você precisa estar mais perto de Deus que você puder. Você pode falar de novo? Você precisa estar mais perto que você puder. Segundo livro de Reis 4, versículo 9 a 10, diz assim: olhe para cá, eu vou só contar para você melhor, olha aqui para cá. Essa mulher, todo ano, passava um homem na frente da casa dela, e ela notava, ela sentia algo, e ela falava assim: esse homem aí, ele deve estar indo para a igreja. Esse homem é um homem de Deus. Vou melhorar bem aqui. Esse homem revela Deus. Eu sinto algo quando esse homem passa aqui. E aí ela faz algo. Olha, gente, olha como isso é maravilhoso, como isso é importante, né? É muito triste você ser pastor de uma igreja que ouve falar. Tiago já escreve na igreja, para a igreja já lá depois de alguns anos já, ele escreve assim: não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes. Se apropria da palavra, pegue a palavra.
Transforma essa palavra numa ação para a tua vida. Entra na multidão, toca nele, vive a palavra em andamento na tua vida. Quem pode dizer amém? Ela vai se cumprir. Põe ela em andamento na tua vida, né? Então se apropria dela. E ela então está ali, aquele homem, e ela fala para o marido dela, ela fala: bem, esse homem que passa aqui, ele tem muito de Deus. Bem, vamos fazer algo, vamos fazer assim, olha, aqui no muro, vamos abrir uma porta aqui no muro, a gente faz um quarto aqui no muro, aqui bem no nosso muro, a gente faz um quarto, e no quarto a gente faz o seguinte: põe uma cama simples ali para ele, e ele deve ser um homem que estuda as escrituras, põe uma mesa, e do lado da mesa uma lamparina, uma luz ali para ele poder estar aqui, e vamos falar para ele: olha, sempre que o senhor passar aqui, por favor, fica aqui. Não tem uma música assim? Passa aqui? Hã? Não tem uma música assim? Vocês estão rindo, mas não fala? Não sei, não lembro. Fica, Senhor. Obrigado. É isso aí, não lembrava. Passa aqui, internet passa aqui. Alguém lembra? Fica, Senhor. O Renan já está olhando para mim, que não é o tom. Para pousar, fazem-me morada. Tem crente antigo aqui, gente. Os outros estão perguntando: é Fernandinho? Não é Fernandinho. Fernandinho não era nem nascido. Agora olha só. Este homem entrou. Quando ele entrou, ficou na casa. Preste atenção. Eu creio nisso, gente. Eu creio nisso. Você está sentado lá de uma pessoa que talvez não viria hoje, mas ela veio para estar um pouquinho mais perto. Esse homem, quando entrou, falou algo para ela. Falou: olha, daqui 1 ano a senhora vai abraçar uma criança. Ela se assustou. Ela chegou a falar assim: por favor, esse assunto eu não espero mais nada desse assunto. Esse assunto já foi muito triste para mim. Não me engane, por favor. E ele falou: olha, eu estou aqui. Estou te dizendo essa palavra. Vai acontecer um milagre na tua vida. Você vai abraçar uma criança. No tempo certinho do que ele falou, nasceu uma criança. Davi tentou fazer isso. Davi foi pegar a arca, e ele está trazendo a arca, mas gente, dá muito trabalho, tem muito sacrifício. Estar mais perto tem a ver com adoração, com oração, tem a ver com ter comunhão, tem a ver com sair de casa, ir lá, tem a ver com oração, jejum, tem a ver com pagar um preço, tem a ver com isso. E Davi, ele acha muito pesado aquilo, e ele deixa aquilo na casa de Obed-edom, porque acontece tanta coisa. São problemas que se levantam, e ele falou: eu não quero ter problema, e ele deixa a presença de Deus, a arca, na casa de Obed-edom, mas ele ouve falar, porque olhe para mim aqui, aonde Deus está, há milagres. Não, eu posso estar, não acontece nada. Fulano pode estar, não acontece nada. Mas se Deus estiver, se ele passar, se um momento só da sua presença invadir, um momento só, algo extraordinário pode acontecer. Jesus está passando. E então Davi ouve falar do que está acontecendo na casa de Obed-edom, porque falam para ele coisas extraordinárias, que João, é isso que João está falando, são tantas coisas, são tantas, não dá nem para relatar. No livro de Jó fala, ele faz coisas extraordinárias, incríveis, que não se podem contar, esquadrinhar, não, são milagres. E aí Davi vai buscar. Então a minha palavra para você, a primeira aqui que eu quero falar: procure estar, aprenda a estar o mais perto de Deus que você puder. E aqui é muito triste, porque eu falo, porque as nossas casas,
elas estão muito longe dessa presença, né? Não há louvor dentro das casas, não há uma pregação dentro das casas. A Bíblia, para achar a Bíblia, é quase que um movimento de todo mundo dentro de casa, procurando Bíblia, porque não acha. E aí, a minha palavra é: se você precisa de um milagre, procure estar o mais perto que você puder. E diz a Bíblia: aonde estiverem, eu estarei no meio deles, né? Deus habita no meio dos louvores. Segunda coisa que eu quero falar: busque aquele que pode fazer milagres, busque. E essa é uma diferença muito grande em pessoas que oram, mas não saem do lugar. Mas busque. Empenha força nisso, saia do lugar, tenha um movimento, faça algo, suba na árvore. Que isso, pastor? Sobe na árvore como Zaqueu para vê-lo. Mas sabe na casa de quem ele vai? Na casa de quem subiu na árvore. Busca. Eu falei que esse milagre que eu li não é da mulher, a história não é dessa mulher, ela entra no meio da história, mas o milagre é de Jairo. E Jairo foi fazer o quê? Buscar aquele que pode fazer milagre. E ela entra no meio da história, ela entra. Então, a segunda coisa que eu quero falar aqui: aprenda a buscar com toda a tua força mesmo. Busque. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 22, o menino morre, ele passa um tempo no colo dela, gritando de dor de cabeça, e ela num desespero ali, sem poder fazer nada, sem ter recursos, sem saber o que era aquela dor, e ele desfalece, ele morre no colo dela, e ela não aceita enterrar o menino, e ela estira o menino na cama, e ela manda: chamem meu marido, o marido está no campo, fala para ele mandar um moço lá, e manda uma jumenta, porque eu vou buscar o homem de Deus. E aqui que, assim, parece que nós não estamos alinhados com isso, porque não importa, eu vou buscar. Eu não sei como você veio hoje aqui, eu espero que você tenha vindo buscar algo de Deus aqui. Eu espero que você tenha falado: pastor, olha, eu não poderia nem vir hoje, mas eu sabia que eu precisava buscar algo de Deus hoje. Pela manhã, Deus mostrou claramente pessoas que vieram nesse lugar para buscar por pessoas que não estavam aqui. Deus mostrou pessoas que iam entrar no meio da multidão, tocar nas vestes de Jesus, não por ela, como que dizendo: eu vim por causa de fulano. E são pessoas que vão receber milagres. Busque com todas as tuas forças. Busque em clamor, em oração, em jejum, mas busque, venha à igreja, clame ao Senhor, busque de madrugada, busque, só me ajuda aqui num testemunho aqui. Alguém aqui já viveu uma vitória, já viveu um milagre, já viveu uma bênção, após um período talvez de oração de madrugada, uma oração de noite? Dá um sinal se alguém já viveu assim, coisas assim. E por que nós paramos? Por que a gente não continua nessa busca por milagres, por coisas ainda maiores que Deus pode fazer? Isaías capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito. Egito não é lugar de cura, Egito não é lugar de milagre, Egito é lugar de escravidão. Ele está querendo dizer: olha, não é o lugar certo, não busque. E aí ele ainda fala, ele diz assim: buscar socorro, e se estribam, sobem, se apoiam em cavalos, dizendo que tem em cavalos, como se os carros, muitos cavalos, e depois ele fala: tem confiança em carros, porque são muitos, como se Deus precisasse de quantidade. E ainda fala assim: nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. O salmista chega a dizer: em vão vigia a sentinela, se Deus não estiver lá. Pode ter tudo, não tem problema, mas sabe quem tem que estar lá? E você tem que buscar Deus. Deus Todo-Poderoso tem que estar lá. Alguém está ouvindo isso? Você precisa buscar. E ele diz aqui:
não atentam para o Santo de Israel e não buscam o Senhor. A Bíblia diz, é tempo de buscar ao Senhor. Você pode falar isso para alguém do seu lado assim, é tempo de você buscar em Deus milagres. Milagres, Deus vai fazer. Outra coisa aqui, terceira coisa que quero falar, algo que nossos pais tentaram nos ensinar e nós não aprendemos. Fale para alguém do teu lado assim, não reclame. Agora fale mais sério para ela, não reclame. Quem aqui foi criado em casa ouvindo isso? Nossa, o restante, por isso que é tudo reclamão. Nossa, poucos. Gente, vocês não viram assim em casa? Em casa se ouvia essa palavra, não reclame, com o chinelo balançando, e na ponta do chinelo tinha um preguinho, porque estava gasto assim, tinha um araminho amarrado, eu ficava torcendo para bater do lado contrário, mas era exata. Então a torcida maior era para não apanhar com aquela marquinha do ferrinho, porque a palavra era não reclame. Olha só, você não imagina o que você pode perder, porque Deus abomina a reclamação, a murmuração. Você não imagina quanta coisa na sua vida pode estar retido apenas porque a tua boca falou algo errado. Você não deveria ter feito isso. Eu contei pela manhã, a Larissa queria saber o que foi que eu falei. Eu falei, à noite tem o YouTube. A Larissa ia brincar com os amigos ontem. E aí ela acordou. E eu estava estudando, foi lá na sala. Gente, estava estudando isso. E ela foi lá na sala e falou assim, pai, brincadeira. O que foi, filho? Sol a semana inteira rachando. E hoje que eu vou brincar com as minhas... Oi. Falou isso. Quando ela falou isso, eu falei assim, já agradeceu, filha? A cara dela. Para quê? Por quê? Filha, volte lá. Vai agradecer. No fim acabou que brincou, passou a tarde toda, deu tudo certo. Cuidado, porque você pode determinar algo sobre o seu dia que não é bom, apenas porque a tua boca falou algo que não deveria falar. Não reclame. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, eu quero ler esse texto. Diz assim, estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo. Quem aqui pertence a Jesus? O que Deus quer de você é que você seja agradecido. Eu contei, eu acho que aqui uma vez, se eu não contei, um pregador eu estava na igreja nesse dia, e ele estava pregando, e ele para a pregação, e ele fala assim, olha, imagina que susto, ele fala assim, vejo, ele diz assim, vejo, ratos amarrados ao calcanhar de muitas pessoas aqui dentro da igreja, vejo, e um susto, porque ele estava pregando, e ele para e fala isso, e quando ele fala assim, o que você faz, o rato come, falou desse jeito, nós levamos um susto. A reclamação é um rato, preso na sua vida, não faça isso. Alguém pode dizer amém? Essa mulher tem muito para nos ensinar, e eu vou terminar a mensagem. Essa mulher viveu esses milagres, de ter um filho, não podendo ter filho, ter o filho ressuscitado dos mortos, ter a sua casa devolvida com todos os recursos, daquela casa, daquela terra, porque ela teve algumas atitudes, ela estava muito próxima, ela estava ali. Imagina, aquele homem passou quantos anos ali na frente ali da casa dela, e ela não teve o milagre do filho. Quantas vezes talvez o menino tivesse sido enterrado, se ela não, eu vou buscar, se ela tivesse talvez enterrado, talvez o profeta iria voltar, e cadê o menino? Ele morreu e foi enterrado, mas ela não aceitou isso, ela foi buscar, e ela volta numa expectativa, o Deus que fez uma vez pode fazer de novo.
E ela volta com expectativa, e aquilo que você chama de coincidência, é Deus cuidando, é Deus dirigindo, Deus de milagre está operando. E ela volta exatamente no dia, na hora, no lugar em que está sendo contada a história dela, e o rei dá para ela naquele exato momento milagre. Então nós vamos pegar a história dessa mulher e falar assim: o que ela fez, eu vou fazer para viver um milagre na minha vida. E agora então, como é que eu estou mais perto de Deus? Eu vou falar aquilo que algumas pessoas sabem, mas o pastor precisa insistir, parece falar de algo assim. Como que eu vou estar mais perto de Deus? Orando. Se você concordar, você vai dizer um amém, tá? Olha só, quando eu falo com uma pessoa todo dia, o que eu tenho com essa pessoa? Intimidade. E a gente até chega a falar: é melhor não dar tanta intimidade. A gente não fala isso? Alguém está aqui e quer estar mais perto de Deus? Fale com Ele todo dia. Abra seu negócio e fale com Ele. Vai estudar, fale com Ele. Entrou no carro, fale com Ele. E tomara que Ele fale com você também. E tomara que esse diálogo com Ele, essa proximidade com Ele, essa intimidade. Olhe para cá, é tão interessante, a gente sabe que isso é tão real. Quem aqui já pediu para... Não estou brincando com isso, estou falando sério, porque... Tá? Quem aqui já pediu para a tia do coque orar? Qual que é a ideia nossa? Porque ela ora muito. A gente fala aquela mulherzinha da oração, aquela irmã do círculo de oração, aquela irmã que ela é líder lá do círculo de oração, aquela irmã que ela é consagrada, ela fala muito com o Senhor. A gente faz assim: ora por mim, porque a gente entende que ela está muito próximo de Deus. Agora olhe para cá, nós não tínhamos que ser assim, uma igreja assim, muito próxima. Então eu começo perguntando aqui: você falou com Ele hoje? Já esteve com Ele hoje? Porque Ele pode fazer um milagre na sua vida. Ele pode abrir uma porta na sua vida. Você já foi lá falar com Ele? Jesus, ele para e Ele quer que essa pessoa fale com Ele. E Ele fala assim: alguém está aqui, alguém tocou, alguém fez algo, e fica esperando até que ela fala. E olha só, ela fala 12 anos da vida dela para Ele. Eu ouvi falar de ti, e a minha expectativa máxima era tocar nas suas vestes. Agora eu quero falar contigo, porque agora eu quero o Senhor na minha vida. Alguém está entendendo isso? Fale com Ele. Transforme a oração num tempo de devocional, de diálogo, de comunhão com o Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 10 e 11. Esse texto diz que quando Daniel ouve falar do que o rei quer fazer, diz que ele vai fazer o que ele costumava fazer diariamente: abrir a janela, se virar para Jerusalém, levantar as mãos, se prostrar e falar com Deus 3 vezes. Preste atenção. Quando chega a notícia, quando encontram ele está fazendo aquilo, ele é levado para a cova dos leões. Quem é que estava lá? O Deus de milagres, com quem ele tinha comunhão, com quem ele estava perto. Cuidado, você pode estar na cova dos leões e longe de Deus, apenas porque você não falou com Ele. Fale com Ele e Ele vai lá com você, e Ele vai fechar a boca dos leões. Alguém acredita aqui? Segunda coisa aqui: como buscar? Tendo comunhão.
precisa ter comunhão com a sua igreja, precisa ter comunhão com seus irmãos, você precisa ter comunhão com gente que revela. Em Atos capítulo 2, versículo 43, 44 e 46, lá diz assim, olha, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Como buscar? Venha para a igreja, esteja em comunhão com seus irmãos. Eu recebi uma carta hoje, um testemunho, e eu vou falar desse testemunho que a pessoa escreveu aqui da nossa igreja. Uma história muito bonita. A história diz, o testemunho diz que, pelo fato de, na minha família, ela escreve desse jeito, dizendo, ter vários casos de câncer na minha família, eu faço, a pessoa diz, exames regularmente. E num desses exames foi constatado nódulo na mama direita. Mas como o nódulo tinha aparência que não agradou ao médico, o médico pediu biópsia. E aí ela diz, eu comecei a buscar a Deus. Eu pedi à igreja que orasse. Eu pedi aos pastores que orassem. Ela conta, meu filho pequeno dobrou o joelho e orou por mim. Meu marido dobrou o joelho e orou por mim. Irmãos de igrejas oraram por mim. E eu fui fazer a biópsia. No momento em que eu fui fazer a biópsia, eu estava com meu coração, estou relatando o que ela escreveu. Eu estava com tanta certeza no meu coração que eu impus as mãos sobre uma pessoa que estava também no quarto e orei por essa pessoa, porque eu sabia que Deus ia fazer algo. Fiz a biópsia. Tive que esperar mais 30 dias por uma outra biópsia para confirmar. E deu resultado de um nódulo, como é que a gente fala? Não é maligno, benigno, para a glória de Deus. Eu estou contando o testemunho abreviado porque ela diz assim, eu coloquei o meu coração a buscar o Deus de milagres. A igreja orou por mim por milagre. Pessoas oraram por mim por milagre. E eu queria dizer que esse Deus está aqui. Esse Deus está aqui. Fique de pé.